Bem-vindos ao Polo Norte, desta vez gravado com um dia de antecedência. Vamos discutir de alguma forma e bastante aqui as questões de educação, com boas notícias algumas e com más notícias, ou pelo menos com bons indicadores e com maus indicadores. Para conversar connosco temos Rosário Gamboa, é Presidente do Instituto Politécnico do Porto, bem-vinda. Temos José Mendes, como é habitual, professor universitário, e como não é habitual e bem-vindo para substituir o Manuel Carvalho, que está fora, Samuel Silva, jornalista do Público. Bem-vindos aos três. Vou começar, como é habitual, pelo nosso convidado e para lhe perguntar um bocadinho da saúde do Instituto Politécnico do Porto, que se calhar no meio de uma universidade tão grande como a Universidade do Porto, a gente aqui às vezes vê indicadores também sobre a Universidade do Minho, fica um pouco esquecido, apesar de ter, como nós sabemos, também uma presença importante, um número de alunos significativo, 17 mil estudantes. Qual é a saúde do... 17 não. Não é 17? Não, são 18.300 números estudantes. Atualizados. Então está a crescer. Não, já era ano passado. Está a crescer ou não? Estamos, mas estamos a crescer. O Instituto, isso tem um significado muito positivo em termos da atratividade. O Instituto tem uma forte atratividade, é a primeira escolha em mais de 80% dos alunos que nos procuram, e isso é um fator muito significativo. Eu não entendo que a quantidade seja sinónimo imediato de qualidade. E isso, o facto de eu estar a emendar-te, dizendo que o Instituto tem 18.300, não é um indicador em si, digamos, significativo. O que eu gostava de destacar é isso, é a atratividade que nós temos, e essa atratividade justifica-se fundamentalmente por o tipo de cursos que o Instituto tem. O Instituto não tem um leque formativo demasiado amplo em relação a outras instituições, mas tem uma concentração muito forte em algumas áreas de prestígio e ancestrais. Olha o caso das engenharias, não é? Nós temos as engenharias no Instituto Politécnico do Porto, que estão fundamentalmente concentradas no ISEP, são engenharias com 160 anos, não é? Engenharias com o selo Eurace. Neste momento, no Instituto, a maior parte dos nossos cursos de mestrado já tem o selo Eurace. Estão 4 dos últimos a aguardar, estão em processo de certificação, e temos uma única licenciatura a nível nacional, que não há mais nenhuma, de informática, exatamente com o selo Eurace. E isto é uma significa, marca de qualidade para os é uma marca de qualidade internacional, é um registro de qualidade internacional nas engenharias. E também temos, além de uma sólida investigação, dentro sempre das condicionantes que tem o ensino superior politécnico, na capacidade de se posicionar em termos de fundos para a investigação e, como tal, poder desenvolver a própria investigação, mas temos também uma metodologia de ensino, um modelo pedagógico extraordinariamente atrativo. Destaquei as engenharias, mas gostaria muito de destacar outras áreas, onde as escolas enchem a 100% imediatamente na primeira fase. É o caso das tecnologias de saúde. Nós temos a escola maior e com maior leque formativo a nível nacional das tecnologias da saúde, como temos na gestão, nas áreas da administração e fundamentalmente das ciências empresariais, um instituto com 127 anos e que enche à primeira, como temos a melhor escola de artes do país, sem sombra de dúvida, é a ESMAI. Sem sombra de dúvida, a melhor escola de artes do país. É uma escola que tem uma programação cultural contínua na cidade do Porto há mais de 10 anos. Uma programação semanal que vai desde a ópera à música, ao teatro, ao cinema, ao multimédia, e que é, de facto, uma presença não só significativa na cidade, mas, acima de tudo, é uma escola com uma vastíssima rede internacional. E depois temos outras escolas onde a oferta formativa está mais polarizada. Temos uma excelente escola de educação, onde neste momento temos um doutoramento em parceria com a Universidade de Santiago de Compostela, um doutoramento que foi o doutoramento a nível ibérico que mais procura teve, o que nos enche de prazer e orgulho. Mas ouvindo e sentindo esse prazer e esse orgulho, como é que caíram há uns tempos atrás declarações daquele que é o Ministro da Tutela e que de alguma forma depreciou a qualidade dos institutos politécnicos? Foram afirmações que vocês viram com alguma ligeireza, deram-lhe importância, houve reações na altura. Houve bastantes Vocês têm reações. uma relação conflituosa com a tutela?
genericamente, não estou a perguntar, obviamente, aqui o Instituto Politécnico do Porto. Não, nós não temos uma relação conflituosa com a tutela, o que não significa que tínhamos considerado, quer a nível do Instituto, quer a nível da nossa Escola de Educação e particularmente o CSISP e o conjunto das Escolas Superiores de Educação, que foi uma declaração bastante infeliz da parte do Sr. Ministro, e que há uma incompreensão de fundo e um desconhecimento de fundo acerca do que é o trabalho das Escolas Superiores de Educação. E, acima de tudo, o que nós entendemos é que este desconhecimento que existe está normalmente barricado num conjunto de preconceitos. Os preconceitos, como a própria palavra diz, são conceitos formados antes do aprofundamento e do conhecimento da realidade, não é? E qual é esse? É que é um ensino superior de segunda qualidade? É esse preconceito? Eu julgo que muitas vezes se tenta colar ao ensino superior politécnico, e não só nesse domínio da educação, esse rótulo que é um ensino superior de segunda qualidade. Quer dizer, existem as universidades, depois existem os politécnicos. Essa não é uma realidade, nem é uma realidade refletida por parte da representação que os diplomados e as famílias têm acerca do que é o ensino superior politécnico e muito mais os empregadores. No caso da educação, e voltando a essa questão, porque acho que é uma questão muito importante, este desconhecimento parte de uma coisa muito simples. Por exemplo, as escolas superiores de educação foram as primeiras escolas, a nível da formação de professores, bem pontuadas internacionalmente, que tinham estágios integrados, que fazem uma formação em articulação com a prática. Modelo esse que agora está a ser transposto, e bem, ao nível das universidades e ao nível de um conjunto de outros cursos que não os da formação de professores. Durante muito tempo confundiu-se e confunde-se aquilo que foi considerado as crianças de Rousseau, os filhos de Rousseau, que eram as pedagogias fáceis, facilitadoras, e tentou-se colar isso às escolas superiores de educação, dizendo que havia um excesso de pedagogia em detrimento da falta de currículos científicos. Isso é uma perfeita anormalidade. Porque eu digo que é uma perfeita anormalidade com esta descontração a esta hora do dia. É uma perfeita anormalidade porque a formação de professores está regulada por um decreto-lei que define o número de créditos que a formação deve ter em termos científicos. Não é? Para cada área de conhecimento há o conjunto de créditos definidos. E esse conjunto de créditos definidos é igual, quer seja na universidade, quer seja nos politécnicos, porque há muitas universidades que fazem exatamente o mesmo tipo de formação que nós fazemos. Não é? O Sr. Ministro sempre foi um defensor, e com certeza com uma perspectiva positiva, da necessidade de haver uma componente científica na formação dos professores, reforçada, mais sólida. Provavelmente não se apercebeu é que isso já estava assegurado nos programas de formação. Mas deixou marcas essa declaração? Ou em que ponto deixou, estamos? É evidente que deixou um mal-estar, veio reavivar feridas. Depois há outro tipo de atitudes que têm vindo a ser tomadas, contra os quais as escolas superiores de educação e o meu instituto e outros também se têm manifestado um profundo desconforto. Repara, em 2007 houve uma regulação dos perfis profissionais para a docência, isto é, o grupo disciplinar que define a docência a qual os docentes concorrem. Fez-se agora a revisão desses grupos. E em vez de se ter feito a revisão de acordo com as alterações curriculares e os perfis de formação que foram obrigatórios na altura, as instituições tiveram que adaptar todos os seus currículos e perfis de formação de acordo com uma coisa chamada o Decreto-Lei 43 de 2007. Em vez de quando agora se vai regular, porque nunca se regulou, esses perfis de formação, resolveu-se ignorar toda a reforma que existiu durante esses anos ao nível da formação dos professores. E deixou-se a maior parte das vezes no limbo, sem qualificação profissional, um conjunto de pessoas que fizeram a formação de acordo com aquelas regras e que agora não encontram correspondência nos perfis profissionais que estão a ser definidos. Ora, isto é uma coisa muito grave, porque estamos a falar da vida das pessoas, da vida das instituições. As instituições, na altura da adequação a Bolonha, fizeram de acordo com as normas que foram definidas. E fizeram-no formando profissionais para isto, para isto e para isto, ao nível do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do terceiro ciclo, do secundário, por aí fora.
E agora, quando se vai regular as profissões, resolve-se esquecer todo este trabalho e regula-se regressando ao que era antes do 43, isto parece-me uma situação muito complicada, complicada para as instituições e, acima de tudo, complicada para os diplomados, as suas famílias, e são muitos. Vamos puxar para um assunto que tem a ver com os Politécnicos e que foi notícia esta semana, e a notícia é de Samuel Silva, e é por isso, Samuel, que eu vou pedir a tua ajuda para explicares um número que me parece interessante. Não neste estudo, pelo menos que eu veja aqui na notícia do Público, não está o Instituto Politécnico do Porto, até porque diz respeito à importância que estas instituições de ensino superior têm no PIB dos concelhos e no impacto que têm em algumas das localidades onde estão inseridas. Podes-nos dar assim o que é que são os highlights deste estudo? Como é que se resumia? Como dizias, não está o Instituto Politécnico do Porto, não está o de Coimbra nem o de Lisboa, não são das três principais cidades universitárias do país, por decisão dos investigadores. Colocaram apenas institutos sediados em cidades mais pequenas, quase todas capitais distritos, de qualquer das formas, e são apenas 7, portanto representam metade do que é a rede. E o que esse estudo diz, é um estudo pioneiro que foi encomendado pelo Conselho Coordenador dos Politécnicos e que me parece bastante relevante, é que estes 7 institutos, portanto metade da rede, representam 270 milhões de euros de impactos diretos na economia dos concelhos apenas, é medido em cada concelho, este impacto, e 460 milhões de impactos indiretos, o que quer dizer que muitos destes institutos chegam a ter um impacto no PIB de cada concelho que pode chegar aos 11%, que é muito relevante, e também com um reflexo muito nítido a nível de empregos diretos. São cerca de 20 mil nestes 7. O que quer dizer que o impacto global será ainda superior a isto, porque não estão aqui contabilizados os impactos indiretos, os impactos da relação com as empresas, dos postos de trabalho criados à volta de cada um destes institutos, mas demonstra muito bem o peso que o ensino superior, e neste caso o ensino superior politécnico, tem em cada uma das regiões em que está inserido, e muitas destas são instituições do interior, sobretudo. Justifica bem aquilo que nós vemos muitas vezes quando autarcas e autoridades locais se degladiam para ter a localização de um destes institutos, ou às vezes uma extensão, uma coisa, isso está justificado aqui de alguma forma? Está justificado porque eles criam de facto riqueza. Há outro dado que é dado, que é apontado nesse estudo e que me parece muito interessante também, é que por cada euro que o Estado coloca, em média ele é multiplicado por 4 e pode chegar a 8, no caso de Bragança, que é um caso particular, em que o Politécnico é o principal empregador da cidade, o segundo, o primeiro é o hospital, é um grande empregador, tem um peso muito grande na economia, mas sempre que o Estado coloca 1 euro no Instituto Politécnico, como destes 7, multiplica por 4, o que permite perceber como o investimento público é bem rentabilizado por estas instituições. E isso cria, obviamente, efeitos positivos nas comunidades locais, e certamente é isso que leva os responsáveis locais a quererem manter, atrair numa primeira fase e agora manter numa altura em que se debate a reorganização da rede de ensino superior, lutar para manter estas instituições. Numa altura em que normalmente a gente ouve sempre a porem na boca no megafone para discutir o valor económico, quer do ensino, quer do impacto, números como estes ajudam-nos a equacionar melhor as coisas, não? E a perceber que, de facto, até assim, sem estarmos aqui a contabilizar o reflexo que terá certamente na vida de milhares de estudantes, o poderem frequentar um instituto de ensino superior é um bom número e é um bom indicador este. É seguramente um bom indicador e, portanto, demonstra que há um impacto direto importante das instituições de ensino superior genericamente, e no caso destes institutos politécnicos. E percebe-se, enfim, até pela percentagem do PIB dos concelhos que foi evidenciada, que de facto têm um papel empregador, portanto geram economia ou dinamizam a economia local e faz-nos pensar o que seria se não estivessem localizados estes politécnicos nesses concelhos. Tipicamente são o segundo empregador, normalmente o primeiro é o hospital ou é a Câmara Municipal, mas, portanto, enfim, sobretudo nos concelhos mais pequenos, isso não aconteceria seguramente no Politécnico do Porto, que está numa realidade completamente distinta, desde logo também tem um valor, enfim, de emprego e de impacto direto bastante mais elevado, não em percentagem do PIB do Concelho do Porto, mas seguramente em termos absolutos, na dimensão do Politécnico. Agora, eu acho que, apesar de tudo, há algo
relativamente pobre neste estudo, porque eu acho que isto leva as pessoas a pensar que o papel ou o impacto principal da presença deste tipo de instituições é o impacto direto, portanto, o emprego que geram, o que consomem, etc. E isso não é valor acrescentado necessariamente, que quase todos estes estudos pecam por isso. Ou seja, quando eu digo que um estudante gasta um determinado valor por mês numa determinada cidade, eu tenho que perceber que se esse estudante estiver noutra cidade, não gasta aí, mas gasta noutra cidade, portanto não está a acrescentar valor. Pode ser importante para a economia daquele local, mas não na equação global. E mais do que isso, se um jovem que esteja a estudar no ensino politécnico, vamos imaginar em Bragança, quando comparado com um jovem que não está no ensino politécnico, mas está também em Bragança, esse outro jovem também come, também dorme, portanto também gera, e portanto não é propriamente pelo facto de estar no politécnico que ele deixa de comer. Portanto, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que naturalmente que isto gera emprego, mas esse emprego tem que ser pago. E portanto, embora eu acho que é importante que aqui está e o que é evidenciado, até o tal efeito multiplicador, eu acho que o verdadeiro efeito multiplicador é aquele que resulta da mais-valia em termos de qualificação profissional dos estudantes e em termos do conhecimento gerado, que é gerado também nestas instituições, para depois para a economia. E esse tipo de estudo eu sei que é bem mais difícil de fazer, mas esse é que, do meu ponto de vista, é aquele que justifica a existência deste tipo de instituições e que justifica a presença em determinadas geografias. Para concluir, isto leva-nos a uma outra questão, que é, perante dados como estes, percebe-se que há um papel relevante destas instituições em determinadas geografias, em determinados concelhos. Mas esse papel, que do ponto de vista da coesão territorial e social é importante, às vezes pode estar pior justificado relativamente quando avaliamos as instituições do ponto de vista daquilo que é a sua missão, não é? E, portanto, era importante distinguir, quer dizer, como é que se financiam instituições deste género no quadro estrito da sua missão, isto é, quantas pessoas é que formam, qual é o conhecimento que é produzido, etc. E, com certeza, que muitas delas têm o seu valor e, em algumas áreas, está absolutamente inquestionável, parece-me hoje, e era preciso perceber qual é a componente positiva da sua presença, mas está associada à coesão territorial. Isto para quê? Porque eu acho que são duas lógicas de financiamento completamente distintas e eu acho que era importante para o ensino superior português distinguir essas duas lógicas e não pôr em competição quem está por razões da qualidade da sua missão e quem está para além da sua missão tem também, digamos, impacto em termos da coesão. E eu acho que era muito importante clarificar isso. Quando o José Mendes fala de coesão, está a falar nesse outro valor, que é a capacidade que muita gente tem de acesso ao ensino superior em casas, morando em Bragança, no caso, há muitos que se deslocam. Isto é, obviamente, também um valor por si, o facto de termos estes institutos espalhados pelo país e dar essa capacidade no interior da terra. Este estudo, ainda que eu partilho da maior parte das preocupações do José Mendes, este estudo também tem a linha de conta outra coisa, que é assim. Há um fator de capacidade chamada de exportação, que é a angariação de alunos que vão, mas também há um conjunto de alunos que, se a instituição, e o estudo responde a isso, que se a instituição não existisse, não iriam estudar. E isso é um fator que o José Mendes tem que perceber na sua lógica. Eu estou de acordo com uma instituição de ensino superior, mais do que empregador momentâneo, deve ser vista fundamentalmente nos impactos indiretos. E esses impactos indiretos passam não só por questões sociais, a melhoria da qualidade de vida, do emprego, das relações, o apoio, que também não é contemplado neste estudo, intencionalmente. Este estudo limita-se a analisar o impacto direto e mais. E isto é muito importante. Analisa o impacto direto naquele concelho, quando normalmente o próprio impacto direto é analisado. Este estudo é uma réplica, fundamentalmente, que depois foi generalizada de um estudo do próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos, e este estudo, dizia eu, centra-se só naquele concelho, quando normalmente os impactos diretos também se sentem em concelhos limítrofes. E os impactos indiretos, esses sim, também eu subscrevo, são de enorme extensão. E aí, atendendo ao caso dos alunos que, se aquele instituto não estivesse, não estudariam, há aqui também uma questão de democracia, de equidade.
e políticas que já não passam pela coesão territorial em termos de uma leitura estritamente económica, mas uma leitura que ultrapassa a visão económica e que eu entendo que tem que ser preservada. Este estudo também é considerado aos próprios autores, e um deles é da Universidade de Minho, não é? Outro é da UP e é com base no estudo inicial de uma investigadora do Politécnico de Bragança, que agora foi alargado a estes institutos e num artigo muito bem feito, por Samuel Silva, muito bem feito. E na qual Samuel Silva também refere isto, não é? Este estudo é incompleto, é considerado incompleto e será necessariamente alargado não só a outras dimensões, como por exemplo a transferência de conhecimento, a investigação, a repercussão ao nível do apoio ao tecido empresarial, como também deverá ser alargado nos impactos indiretos e digamos, na qualidade de vida, quer em termos pessoais, quer em termos sociais, no seu sentido mais profundo, de todas aquelas comunidades. O que há uma coisa que eu gostava era de dizer. Independentemente de tudo, contrariamente a uma política que hoje muitas vezes aparece de uma forma simplista e muito perigosa, veiculada na comunicação social, é que o investimento público no ensino superior público é algo extraordinariamente rentável. Mas a propósito de coesão, uma notícia desta semana ainda é daquelas propostas, mas estão sempre em cima da mesa e quase sempre apontam no mesmo sentido. O Governo propõe a fusão de cerca de 2.000 serviços de atendimento público e depois usa-se aquele chavão que se tornou para muitos um sinónimo de qualidade, pelo menos de atendimento, as lojas do cidadão em todos os concelhos e depois aquele pormenor mais pitoresco de se aventar a possibilidade de haver autocarros ou táxis pagos para as pessoas, vulgarmente dizendo, irem às finanças. De menos é mais do mesmo, é mais uma medida que tem algum racional, se calhar ali uma ou outra situação em que se justifica a sobreposição de serviços a funcionar no mesmo sítio, mas aquilo que se calhar é poupar a todo custo. Eu acho que desta vez não é mais do mesmo, porque isto ainda é pior, não é do mesmo, não é? Eu acho que o que está a acontecer, já o dissemos várias vezes aqui no Polo Norte, é uma vergonha nacional, é uma coisa absolutamente inaceitável. Quer dizer, uma coisa é temos que fazer racionalização de serviços que eventualmente não atinjam limiares para a prestação de serviço, tudo isso, percebemos todos isso. Outra coisa é desenvolver esta política de encerramento do interior, que é aquilo que está a ser feito, não é? E agora, em vez de encerramento, chama-se fusão de cerca de 2.000 serviços de atendimento público. Isto é encerrar o interior por completo, quer dizer, alguém que me explica como é que as pessoas agora vão tratar dos assuntos numa carrinha, com todos os serviços condensados ou fundidos dentro dessa carrinha, com um funcionário lá dentro, as pessoas a fazer fila. Quer dizer, eu ainda me lembro das bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, mas esse era o Portugal fascista. É que esse foi o exemplo dado, não é? Esse era o Portugal fascista, que isto é um recuo antes do 25 de Abril, não é? Eu só tenho imagens desta, porque isto é uma visão absolutamente fascista do território. É preciso dizer isto de forma desapaixonada, com todas as palavras. Eu só me lembro no Portugal do Salazar, na Espanha do Franco e na Grécia do Mussolini. Portanto, isto é digno, com todo o respeito que eu tenho pelos países africanos, isto é digno de um país africano subdesenvolvido. Quer dizer, isto é voltar para trás. Porque é caso para dizer, as pessoas que vivem no interior, que agora vão tratar dos assuntos, metem-nos dentro de uma caminhoneta, talvez meia dúzia, e depois acertam os horários para perderem o dia todo, para ir tratar de um assunto. Ou tratam numa carrinha, é caso para dizer, estas pessoas têm um desconto nos impostos. Porque estas pessoas pagam a mesma taxa de imposto que tu pagas e que eu pago e que nós pagamos, não é? Isto é absolutamente inaceitável. Isto é uma coisa como eu não me lembro de ver. Quer dizer, é um retrocesso civilizacional. Isto é inaceitável. Não se pode fazer este tipo de coisas. Eu sou capaz de perceber que fecha uma coisa ali e outra ali, racionaliza-se. Obviamente, fazemos isso dentro das nossas instituições. Agora, fazer isto em massa, como se isso fosse uma espécie de solução final para todo o interior, isto é completamente inaceitável. Isto vai ter que parar algum dia. Isto vai ter que parar porque isto é inaceitável. Quer dizer, eu não quero ver as pessoas do interior do país que nós temos e que nós ajudamos a construir, a fazerem a fila para tratar do assunto em frente a uma carrinha, talvez num dia de chuva ou num dia de neve no interior do país. Estamos ao que é que nós chegamos? É isto que está a acontecer em Portugal. Samuel, eu não disse, mas tu és correspondente, não se pode dizer que seja no interior, estar em Braga não é bem o interior, mas se calhar tens alguns ecos disto e daquilo que se passa, alguma visão. Sim, estou em Braga, mas acompanho o Minho todo e Vieira do Minho, por exemplo, não fica muito longe. Tenho uma visão sobre isto e concordo com o que dizia o José Mendes, mas a
a primeira ideia que me veio à cabeça quando li esta notícia foi lembrar-me do e-fatura e do sorteio do carro e achar que o Governo tem uma belíssima equipa de criativos. Nem toda a gente tem a capacidade de leitura dos José Mendes. Isto para muitas pessoas pode parecer uma bela ideia, uma ideia que vende bem. De repente há uma loja de cidadão em todos os concelhos, era assim que era apresentada a ideia, até podem ir de táxi, e parece uma boa ideia, mas no fundo acaba por ser a fórmula que vimos até o momento. Reduzir custos com o pessoal, com os espaços. O número que eu vi apontava para 800 milhões de euros de poupança anual com este encerramento dos 2.000 serviços, e isto torna as populações cada vez mais frágeis, especialmente em concelhos do interior. Muitos deles não estão assim tão longe. O próprio distrito de Braga tem essa dicotomia entre cidades como Braga, Guimarães e Famalicão e o seu interior, onde cada vez há menos coisas, onde se entra num tribunal, por exemplo, há pouco tempo fui uma dessas cidades, entra-se no tribunal e há 2 funcionários e muito pouca coisa a acontecer. E é isto que está a acontecer, é um país vazio, onde não vamos falar da campanha das europeias, mas aproveito para colocar esta questão, um país onde um comício num concelho destes tem 100, 150 pessoas, porque não há mais gente de facto ali, ou as pessoas que estão não podem sequer tratar da sua vida, têm que ir às capitais distrito. Estamos quase nesse ponto de termos que ir sempre à capital distrito. É a lógica centralista aplicada agora às regiões. Eu acho que nós vamos ter um dia destes a Universidade ou o Instituto Politécnico numa carrinha também. É possível. Dar ao professor e dar lá uma disciplina ou coisa parecida. É um país, de facto, arrumado ao litoral, aquele em que vivemos, e que não se reserva. Um bocadinho absurdo, porque falar em interior com esta distância para qualquer outro país que não da nossa dimensão é quase patético, não é? Estamos a falar de... Sim, mas isso tem a ver com a forma, quer dizer, primeiro como o território é organizado, não é? Não se pode falar de interior da mesma maneira que nós falamos aqui, que falamos na Noruega. Não é? Tem a forma como o território é ordenado, como é feita a administração do próprio território. O próprio povoamento confunde isto tudo e torna as coisas muito mais complicadas em Portugal. Temos um povoamento fundamentalmente disperso. Eu gostei do que ouvi da parte dos meus colegas hoje à noite, porque eu julgo que eu não conheço a notícia. Vou somente especular com base no que ouvi, mas julgo que muitas vezes sobre a capa de aumentar custos de eficiência e de qualidade se encobrem questões fundamentais, e neste caso cruciais à democracia, que é uma governação de proximidade e uma governação, aquilo que as próprias diretivas europeias falam, multinível, não é? Não estamos a afastar os cidadãos da participação, estamos a afastar as populações de poderem usufruírem de um acesso mais direto àquilo que são os seus próprios direitos cívicos, como, por exemplo, apresentar uma coisa num tribunal, ter um esclarecimento de uma repartição de finanças, poderem ter uma consulta ao nível da segurança social, e, como dizia há bocadinho José Mendes, com impostos que todos pagamos. Iguais. Neste esgrimir de números, um número que se calhar nós já tínhamos previsto aqui no Polo Norte, não é para propriamente puxar aqui o lustro à nossa visão, mas de facto noticiar que o comboio entre Porto e Vigo acumulou 1,2 milhões de euros em 9 meses, desde que se transformou numa espécie de direto. Nós já o tínhamos dito aqui, de alguma forma isto era previsível, a solução podia ser politicamente atraente, foi assim que o anterior Ministro da Economia vestiu, mostrando que de repente vai ser mais rápido chegar entre o Porto e Vigo, mas se calhar isto era mais ou menos previsível. Quer dizer, isto foi um paliativo, não é? O comboio entre Porto e Vigo, enfim, tem aqui um historial, não é? Desde logo, a linha é capaz de ser já do século XIX, já é capaz de ir a atravessar o terceiro século, não é? E quando há pouquinhos anos, talvez 2 ou 3 anos, foi anunciado que ia ser suspenso o serviço. Eu recordo que escrevi um artigo no jornal a dizer não, as pessoas estão equivocadas, o serviço já foi suspenso há uns anos atrás.
porque aquilo que eu me queria referir é exatamente a isto, são os comboios a circular com 20 pessoas lá dentro ou com 10 pessoas lá dentro, porque fazer uma viagem com esta distância, portanto esta extensão de 200 km em 3 horas ou mais, como acontecia, é o mesmo que fechar o serviço. Portanto, o serviço estava só a dar prejuízo. Fechem-no, para o que está. É preciso disponibilizar um serviço como deve ser. E, enfim, aquilo que foi feito, que foi manter a mesma infraestrutura, manter o mesmo material circulante e apenas não parar em algumas estações no meio, o que é que fez? Enfim, não melhorou substancialmente, porque em alguns locais a linha é única e, portanto, o comboio tem que parar para esperar o cruzamento com o outro, não é? E o que aconteceu é que ainda aumentou o prejuízo porque colocou menos passageiros porque não para nas estações intermédias. E agora o que é que alguns autarcas pedem? Agora vamos voltar atrás, ou seja, vamos voltar a parar nas estações para entrar mais passageiros, o que ajuda a ter mais passageiros, mas não resolve o problema de fundo, porque o comboio vai ficar ainda mais lento e ninguém no seu perfeito juízo que tenha que ir tratar um assunto sério e de forma célere do Porto a Vigo, ou de Braga a Vigo, ou o que quer que seja, se vai meter num comboio que demora 3 horas, quando no automóvel faz numa hora e pouco, não é? E, portanto, o problema que está aqui é um problema de ausência completa de investimento e de um Estado Central que, depois de não sei quantos quadros comunitários, não sei quantos bilhões, não foi capaz de gastar, quanto é que era? 40 e tal milhões, não era? Ou 50 milhões, para duplicar a linha e já agora para eletrificar, porque esta linha de Nino para cima nem sequer é eletrificada. Portanto, isto é uma coisa do século XIX. Por isso é que é usado uma composições automotoras a diesel. Automotora a diesel. Nos anos 80, se não estou em erro, portanto, estávamos mesmo a ver que isto ia acontecer. Eu não estava aqui no Polo Norte, mas também preferiria isto. Acho que é uma ideia de quem não percebe minimamente o que é a ferrovia em Portugal. A linha do Minho está obsoleta, o material era antigo, colocar uma linha destas, por muito que a ideia parecesse boa, ligar rapidamente entre o Porto e Vigo são 2 horas e 15, o que qualquer carro com 30 anos a 80 km de média é capaz de conseguir bater. Não é de estranhar que isto aconteça e fazer mais paragens não vai resolver nada enquanto não houver esta, como dizia o José Mendes e bem, esta intervenção de fundo na linha do Minho. Sim, não tem que ser um TGV, não é? Não tem que ser mas essa intervenção está prometida, até era para ser concluída ainda neste quadro comunitário de apoio, mas pelos ecos que se vai sabendo, vai estando suficientemente adiada para quando chegar o momento de, afinal, era preciso concretizar, o dinheiro vai estar lá, mas não vai ser para a linha. Estamos a falar de uma linha que, por exemplo, no Alto Minho tem um traçado bastante favorável, com retas largas, não se compara, por exemplo, com algumas das linhas suburbanas do Porto, como Braga ou Guimarães. O traçado da linha do Minho é bastante favorável a colocar comboios rápidos, desde que a linha o aguente, e não aguenta neste momento. Mas deixa-me dizer uma coisa sobre isso. Eu acho que mais uma vez se confunde e se mascara, isto preocupa-me muito, o que são grandes opções estratégicas de fundo, bem pensadas e bem planeadas, com situações muito mal calculadas, mas que são apresentadas ao contrário. Porque, em termos da opinião pública, o que passa é assim, afinal, a tal linha de ligação com o Vigo não é preciso para nada, aquilo nem funciona porque nem tem passageiros. Quando se trata de uma autoestrada estratégica, fundamental. E diz, houve o anterior governo, não é o anterior governo, neste caso foi o anterior Ministro da Economia, juntamente com o governo espanhol, até arranjou aqui uma solução, mas afinal aquilo não tem gente. E isto é que eu acho que é perigoso. É muito perigoso. Estava desenhado quase à partida, não é? Sim, mas o que é muito perigoso, David, é que o que aparece ao nível da opinião pública é que se calhar a linha não é importante. O problema é que a linha é fundamental. Não foram criadas, as condições necessárias para que a linha pudesse funcionar como devia funcionar. E esta ideia peregrina, que agora a melhor forma de rentabilizar é aproveitar as paragens técnicas que tem que ter para fazer paragens reais, é adulterar completamente o princípio. Provavelmente vão ser canalizados outros investimentos
mais uma vez para Lisboa? Lembrou-se esta semana, nomeadamente, juntando essa voz, o Presidente do Futebol Clube do Porto veio mais uma vez, e já não falava há algum tempo, mas veio afirmar que nunca mais se ouviu uma voz a defender o Norte. Ele falava também da regionalização, com palavras duras em relação a quem acha que o país é só Lisboa e o resto é paisagem, que deveria fazer as malas e sair. Este é um discurso que, se calhar, não tem estado tão presente no palco público, o discurso de reclamação regional. Caiu aí durante uns tempos uma espécie de anátema sobre um choradinho. São aqueles que se queixam. Nem sequer se ouve, Samuel, e é direto a ti, porque o Porto concentra quase sempre este discurso. O resto é muito pouco ouvido, fala-se um bocadinho da interioridade e das queixas, mas não há esta discussão de uma dicotomia que nós sentimos entre, nomeadamente, a capital, não é a cidade, é a capital, e o resto do país. Eu creio que, por um lado, o momento de crise não facilita este tipo de discurso da parte do Porto, de repente, do Norte, de repente exigir o que quer que seja a mais, quando se está a exigir sempre a menos a todo o país, pode ser mal visto. Mas eu creio, de qualquer das formas, que há alguns sinais interessantes nos últimos tempos de aproximação entre os principais autarcas da região. O Braga e Guimarães fizeram as pazes e finalmente o quadrilátero parece dar sinais de querer avançar. Esta semana o Ricardo Rio e o Rui Moreira, o Presidente da Câmara do Porto, reuniram pela primeira vez. Também já tinha havido uma reunião entre o Presidente da Câmara do Porto de Guimarães e, no caso de Évora, por causa da questão do IMI nos centros históricos. Parece-me que há alguns movimentos de aproximação entre os autarcas, porque perceberam que é mais fácil que falem todos a uma só voz do que propriamente haver uma voz que representa a região, que acaba por fazer na região o mesmo que Lisboa faz ao resto do país. Passar a haver um representante do Norte que eventualmente estaria no Porto pode ter o mesmo efeito sobre o resto. Preciso multiplicar e criar as redes. Sim, porque estamos a falar de uma região que funciona sobretudo em rede, quer dizer, Braga, Guimarães, Famalicão também, mesmo Vila Real, Viana do Castelo, são cidades que têm um peso e uma massa crítica muito interessante, e que o Porto não pode falar sozinho sem contar com todos esses, porque valem mais juntos do que propriamente cada um por si. Uma escolha desta semana, um sinal, P de parque de estacionamento, isto para que, anunciado aqui no Porto, mas se calhar eu aproveitava para discutir um termos mais lato, o alienar de coisas que são públicas. No caso, o Porto admite concessionar 4.000 lugares de estacionamento para maior eficiência. Zé Mendes, é um tema que já abordamos se calhar uma vez ou outra, mas continua esta ideia, numa semana em que também se voltou a discutir a questão das águas e da alienação de uma coisa que também é nossa, pelo menos de muitos municípios acham que também têm direito a alguma coisa. O Viana do Castelo conseguiu que uma providência cautelar fosse aprovada para impedir a privatização do IGF. O Porto dá sinais aqui de querer concessionar, não é privatizar, mas é concessionar. Às vezes mostram aqui alguma incapacidade da gestão de um bem público e acabam por atribuir aos privados uma coisa que nós olhamos para os parques de estacionamento e, se contabilizamos aquilo à hora, vemos que está ali muito dinheiro e nem sempre temos a certeza de que ele reverte a nosso favor. É verdade. No caso do estacionamento, a situação é um bocadinho mais particular. Quer dizer, genericamente, eu não vejo sequer muito mal que um conjunto de serviços sejam concessionados a empresas privadas que, porventura, se especializam, são capazes de otimizar os recursos e, portanto, prestar melhor o serviço. O problema, dos exemplos que deste, da água, dos resíduos, ou mais da água até, também, em alguns casos, do estacionamento, é que, quer dizer, há pressupostos dos contratos que têm a ver com rendimento mínimo para os concessionários que estão errados, não é? E, portanto, as câmaras municipais que fazem a concessão, em determinada altura, têm que vir fazer o reequilíbrio financeiro, não é? Com base em consumos ou em receitas que não existiram ou que não eram realistas, não é? Isso é que está mal. Quer dizer, não é um modelo em si, isto é como a história das parcerias público-privadas, não tem nada de especial. Não podem ser mecanismos para transferir o risco apenas para o Estado, não é? E para garantir apenas rendimentos ao privado. Isso é que não pode ser. Mas a minha pergunta também tem a ver, olhando para o estacionamento numa cidade grande como o Porto ou como o Braga, aquilo acaba por ser um instrumento de gestão urbana, que ao concessionarmos, de alguma forma o bloqueamos, porque concedemos direitos e, de alguma forma, se depois quisermos mexer, transformar, tirar aquela rua, tudo se torna mais complicado. Depende dos termos em que são feitas as concessões, não é? Portanto, tudo isso pode continuar a existir e não faltam exemplos por esse mundo fora de cidades grandes que fazem gestão pública e que gerem
um bem escasso, que é o lugar de estacionamento. No caso do estacionamento, o problema, vamos pôr as coisas muito claras. Isto é já uma segunda tentativa. O Rui Rio já tentou fazê-lo, aqui há um par de anos atrás, mas queria receber à partida, porque os municípios nestas concessões querem sempre um encaixe financeiro à partida, por conta dos primeiros resultados. Queria receber 10,3 milhões de euros e nenhuma das empresas que concorreu aceitou pagar esse valor e aceitou aquilo que se chama a TIR, que é a taxa interna de retorno daquele negócio. E, portanto, o negócio foi colocado em termos que não eram aceitáveis para os privados. Rui Moreira está a ponderar agora fazê-lo, não o fará seguramente da mesma forma, nos mesmos termos, porque pode ter o mesmo resultado. Qual é o problema, que dizia eu há pouco de forma muito clarinha e muito desapaixonada? É que os mecanismos de fiscalização do estacionamento, tanto que garantem as receitas a partir das câmaras municipais, simplesmente não funcionam. Quer com a Polícia Municipal, quer com os funcionários, porque não têm dimensão suficiente e porque há tradição de proximidade com os municípios que não lhes permite uma fiscalização que seja verdadeiramente eficaz. Em todos os casos em que houve concessão de estacionamento a privados, o que as pessoas dizem é que no tempo da Câmara Municipal conseguia-se ter umas borlas. Passava o tempo no parcómetro, etc. Havia relações de proximidade que faziam com que o sistema relaxasse. Quando a concessão é feita a privados, nada disso acontece. Por uma razão muito simples, porque o privado é remunerado em função das receitas que captura. Esse é um aspecto. Um outro aspecto é que manter hoje uma infraestrutura de estacionamento exige investimento, desde logo em recursos humanos, mas também nos parcómetros, etc. Por exemplo, no caso do Porto, estes 4.000 lugares têm já parcómetros muito envelhecidos e para que de forma eficaz capte aqui a receita era preciso fazer investimento. Eu parece muito francamente que mais tarde ou mais cedo o Porto terá que avançar para uma concessão em termos que sejam aceitáveis por parte dos privados, mas que também garantam seguramente o interesse público. Samuel, é uma indústria que Braga exporta, quase, há pelo menos grandes industriais do estacionamento. Sim, mas Braga teve um exemplo recente. No início do ano passado foi concessionado o estacionamento e o exemplo de Braga pode servir para o Porto pensar o que quer fazer, porque a ferocidade com que a concessionária estabeleceu o seu sistema de controle do estacionamento criou um nível de revolta tal na população que acabou por ajudar, se calhar, à eleição do atual Presidente da Câmara. Também, de algum modo, creio que foi um dos momentos-chave da eleição do atual Presidente da Câmara e criou a necessidade da parte do Ricardo Rio, desta maioria na Câmara de Braga, de propor a revogação do alargamento do estacionamento, criando um imbróglio jurídico que ainda vai alargar-se. Há um outro exemplo de Guimarães, que é menos mediático, porque de todo modo correu bem, que era um pouco aquilo que o José Mendes dizia, mas numa outra lógica, ou seja, Guimarães, em lugar de concessionar, criou uma empresa municipal com o mesmo tipo de gestão que faria uma empresa privada e com o mesmo nível de rigor e de exigência sobre os automobilistas, que leva a que tenham uma presença muito marcante na cidade. Isto acabam por ser dois exemplos que eu acho que são muito interessantes para levar em conta aqui na situação do Porto, que acho que é bom lembrar, acontece por causa de todos os constrangimentos que as autarquias estão obrigadas. A Câmara não pode contratar mais pessoal, não pode contratar mais trabalhadores para fazerem a gestão e o controle, e também está com a sua capacidade financeira muito limitada em termos de investimento, como também dizia José Mendes. David, mas deixa-me só mesmo para complementar. Apesar disso, não é com a criação de um veículo, mesmo que não houvessem limitações, e no caso da criação de veículos municipais até pode ser que isso seja ultrapassável. Quer dizer, o problema, como digo, eu, quando usei o termo relações de proximidades, poderia ter ido um bocadinho mais longe. Por exemplo, em alguns municípios que eu não vou nomear, porque agora já não interessa, não é? Sabe-se que antes das eleições autárquicas pode-se estacionar. Quer dizer, em Braga aconteceu isso este ano. Não é? Foi. E portanto, quer dizer, quando é a Câmara a controlar, não é? Quer dizer, quando a Câmara precisa de alguma coisa dos cidadãos, naturalmente que não vai ter um controle absolutamente rigoroso, que isto é um problema de conflito de interesses, não é? E, portanto, daí a concessão aos privados. Suponho que o estacionamento não é uma fonte de rendimento para os politécnicos. Não é propriamente uma fonte de rendimento, mas digamos que muitas vezes ajuda a suportar os custos dos próprios parques. Muitas vezes os alunos, já que se deslocam em carro e não usam transporte público, que essa é que deveria ser pagam uma pequena taxa, os alunos e os docentes, claro.
pela utilização dos parques que pertencem às instituições, isso não é só no Politécnico do Porto. Eu julgo que esta questão do estacionamento, que foi aqui muito bem colocada, tem a ver com outra realidade que há bocadinho já falávamos, que é a questão da mobilidade dos transportes. Não é? A gestão do espaço público, quer a nível na questão dos estacionamentos, e a Câmara de facto alega, e bem, que a capacidade que tem de controle do estacionamento é uma coisa de 10%, não é? Uma coisa muito limitada. É importante, como foi aqui dito, com certeza. Eu não entendo que este serviço tenha que pertencer à Câmara. Entendo muito facilmente que possa ser concessionado. Agora tem que haver um conjunto de regras muito bem claras, que defendam o interesse público. E muitas vezes estas concessões, quando são feitas há 10 anos, com contextos na altura da definição do contrato, que são muito conjunturais, acho que torna a coisa um bocadinho complicada. Eu tenho sempre dúvidas de concessões assim longas no tempo, porque as coisas alteram-se, mesmo os próprios termos em que são colocados. Mas a questão dos transportes é que me parece que é uma questão fundamental, não é? Por exemplo, na Asprela, onde está o Politécnico, ou muitas das unidades do Politécnico do Porto, não todas, mas muitas, é uma questão complicada. Não é? Temos que saltar em frente porque estamos quase a chegar ao final, o tempo é sempre um ditador complicado. Só deixar aqui um número interessante, sem grandes comentários. 520 euros gastam em média os turistas no Porto e no Norte. É um crescimento e isso é significativo e interessante num programa em que, apesar de tudo, andamos sempre aqui a roçar a espreza. Deixem-nos deixar aqui um indicador simpático, Zé Mendes. Puxava por ti e também pelo teu polo positivo, já agora para fecharmos isto, apesar de tudo com um sorriso, apesar de ainda termos aqui o Samuel para nos enegrecer um bocadinho a perspectiva com o seu polo negativo. Faz parte da vida, é isso mesmo, não é? Positivo e negativo. É preciso ter um salto finalmente positivo e acredito que vamos tendo. O meu polo positivo é um jovem gênio de Mirandela, um jovem de 16 anos, que está a completar o 12º ano e que tem este bom hábito de ir às Olimpíadas da Matemática, não sei se foram 7 ou 6 seguidas, e que tem vencido internacionalmente, e portanto é um gênio que agora soube que foi admitido em Oxford. Para as pessoas que não sabem, ser admitido em Oxford, naturalmente que é preciso ter boas notas. O jovem penso que tem no ensino secundário sempre acima de 19 em praticamente tudo, e portanto é uma pessoa seguramente bastante dedicada e obviamente bastante inteligente, mas para entrar numa universidade destas vai-se muito mais longe do que isso. Portanto, eles querem fazer os seus próprios exames, as suas próprias entrevistas, e o jovem, pelos vistos, teve sucesso. Com esta pequena curiosidade, diz que estuda numa escola em Mirandela onde chove dentro das salas, mas aí está ele em Oxford e a representar bem a inteligência portuguesa. Conseguiu suplantar-se mesmo perante um meio adverso. Polo negativo, Samuel, também, para fecharmos, e foi um programa, como eu avisava no início, marcado até pela nossa convidada, pelas questões da educação. Polo negativo, Samuel escolheu, Portugal está no último lugar entre 28 países na União Europeia em escolarização, um número que se calhar importante, todo ele daria para fazer um programa inteiro, mas que mostra que não estamos tão bem como às vezes pintamos a nossa geração dourada e essas coisas todas. Há um número que eu acho que é esmagador. 70,6% dos trabalhadores por conta própria em Portugal têm apenas o ensino básico, ou seja, têm o 9º ano ou menos. Isto mostra como somos um país de gente muito pouco qualificada e que precisamos de mais qualificação, mais ensino superior, e isto volta a dar razão àquela que era a nossa conversa no início do programa. E há outro número deste estudo, que é da Fundação Francisco Manuel dos Santos, divulgado esta semana, que 40% dos trabalhadores, dos portugueses, têm o secundário completo, a média na União Europeia é de 75,2%. Não está neste estudo, mas se fôssemos ver os números do ensino superior, a realidade era ainda mais negativa. Não somos um país de gente demasiado qualificada, pelo contrário. Um comentário rápido, olhando para estas duas perspectivas, apesar de tudo, alguém que consegue suplantar e um país inteiro que está longe de ser aquilo que também temos nos últimos anos falado, em termos de educação, em termos de geração mais bem formada, se calhar é mesmo, mas mesmo assim ainda com muito caminho para trilhar. Eu acho que todos nós temos que nos sentir muito felizes com os progressos feitos, mas os progressos alcançados não é algo adquirido para todo sempre. Se não cuidarmos dele, se não o alimentarmos, com certeza que regressamos à estaca zero. E eu tenho muito receio que, em termos de capital humano,
ao longo de toda a cadeia formativa, desde o ensino básico, ao ensino secundário, ao ensino superior, até o ensino profissional, que estamos a perder muita competitividade, porque confunde-se aquilo que é o investimento no ensino superior com os gastos do ensino superior. Rosana já está há quanto tempo em frente do Politécnico? Eu estou a entrar no meu 5º ano como presidente, mas antes estive como vice-presidente também. E continua com ânimo para seguir e para manter esta missão, no fundo, de... Continuo, sem sombra de dúvida. Acho. É difícil, não é nada fácil. Vivemos momentos muito complicados em termos de robustez financeira, e não só financeira, burocrática, das instituições de ensino superior. Temos um peso enorme sobre nós que muitas vezes nos desvia o centro das nossas preocupações daquilo que devia ser. Eu às vezes na brincadeira digo que qualquer dia quase que somos uma fábrica de chouriços, não é? Porque as questões do controle financeiro, as questões da contabilidade, da tesouraria, ocupam o grosso dos nossos funcionários, o grosso das nossas preocupações. A maior parte dos funcionários das unidades orgânicas do Instituto e mesmo dos serviços da Presidência, se compararmos entre os 50 e muitos que estão na contabilidade, com 7 ou 8 que estão nos programas internacionais, isto é revelador do que é a máquina infernal sobre uma instituição e o desvio dos seus recursos para áreas que não são as áreas nobres. Não estou a dizer com isto que as instituições não devam prestar contas. Têm a obrigação de prestar contas. Mas podem fazê-lo de uma forma muito mais eficaz, muito mais visível até para a sociedade, sem terem que percorrer uma cadeia burocrática enorme, que em nome do controle da despesa estrangula-nos, desvia-nos. E tira-nos criatividade também. E gastos. Aumenta os gastos. Obrigado. Não damos por mal emprego o tempo que gastamos aqui e regressamos para a semana, como habitualmente, no Polo Norte, para discutir assuntos da atualidade e da região. O País Visto lá de cá, como sempre, às 23 horas aqui. Até à próxima.